Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Joelson, professor de Matemática e Educação Financeira, mais um vídeo aí para o nosso canal Nonacuca Financeira, tá? O vídeo de hoje eu vou tratar com vocês um pouco sobre a história desse Tratado de Basileia, tá? No último vídeo eu comentei, eu falei sobre ele, citei bastante informação sobre esse Tratado de Basileia. E alguns alunos, ex-alunos, alguns amigos, né? Colegas nossos que já são seguidores lá do canal, né, aí do canal do YouTube, mandaram um e-mail, né, lá no canal.nonacuca@gmail, mandaram lá e pediram para explicar um pouco mais, comentar um pouco mais sobre esse Tratado de Basileia. Mas o que eles realmente querem saber é o seguinte: por que eu citei Tratado de Basileia num vídeo que eu falava um pouco da história do dinheiro mundial e do dinheiro no Brasil, né? E entrei em até alguns tópicos, alguns pontos de nós mudarmos um pouco a nossa ideia sobre o dinheiro, de como tratar o dinheiro, né? Então eu vou explicar um pouco aqui, vou explicar para vocês sobre essa história, sobre esse acordo de Basileia, do que realmente se tratava, tá? Aqui comigo eu tenho mais uma vez algumas anotações, né, que eu gosto de ter. Aqui uma apostila, né, falando sobre o tratado, falando sobre a economia mundial. Aqui algumas anotações, a minha agendinha, que eu não largo de jeito nenhum, sempre está aqui comigo. Hoje eu estou até com o computador ligado aqui para pesquisar alguma coisa rapidinho e passar o site para vocês, tá? Aqui um livro também, gosto muito, tá? Estou aqui junto. Se alguém quiser saber o nome, me manda aí que eu mando para vocês, tá bom? Então vamos lá? Gente, esse Comitê de Basileia, ele estabeleceu vários padrões internacionais para a regulamentação bancária. Então não era de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que se chega e vai se abrindo um banco. Não é bem assim, né? Principalmente na parte de emprestar dinheiro ao público ou pegar dinheiro do público, né? Que o pessoal vai lá e deposita o dinheiro no banco. Tanto deixa depositado na poupança ou em qualquer outro tipo de aplicação, tá? Então esses bancos todos, instituições financeiras, eles passam por um crivo de perguntas e respostas, né, que o Banco Central estabelece, tá bom? E aí, estes bancos centrais se reuniram lá por volta de 1974, na cidade de Basileia, na Suíça, né? Então reuniu um grupo com 10 bancos, né, dos 10 bancos centrais dos países mais emergentes, né, lá em 1974. Os países eram esses aqui, ó, eu vou ler aqui para vocês. Era Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Holanda, Reino Unido, Suécia e Suíça, né? Então esse grupo dos 10 formavam essa cabeceira, né? Só o pessoal mais incrível da economia. Então eles se reuniram, discutiram pontos extremamente necessários que era obrigatório seguir para que tivesse um maior sucesso, né, com a economia. E é claro que estes 10 se reuniram. E depois que eles se reuniram, fizeram o primeiro tratado, o segundo tratado, e começaram a conversar sobre esses assuntos, de como os bancos deveriam agir, é claro que outros países se interessaram e foram atrás. E mais de 140 países, inclusive os nossos, né, inclusive o nosso Brasil, né, emergentes aí, entraram na lista dos países endossando, assinando fazer parte do tratado também, né, do Tratado de Basileia, tá? Então teve o Basileia I, né, perto de 1988, tá? Aproximadamente 100 países fizeram parte desse tratado, e esse tratado serviu para o seguinte: a criação de uma metodologia comum de avaliação de risco de crédito para as operações financeiras. Então eles faziam avaliações dessas operações financeiras. Em segundo ponto, a obrigação das instituições bancárias de manter um índice mínimo de capital depositado em caixa, para uma garantia, para uma segurança, né? Esse índice mínimo que o Tratado de Basileia estabelece é o mínimo de 8%. Mas o Brasil não, o Brasil ele entrou, né, depois disso e estabeleceu pelo Banco Central que o índice no Brasil deve ser de no mínimo 11%, para os bancos comuns, e os bancos cooperados, né, de cooperativas, esse índice deve ser de no mínimo 13%, tá? Então, depois dessa obrigatoriedade, né, veio então já o Basileia II. Lá já em 2004,
apareceu então esse Basileia II. Ele era um aditivo, era para aprimorar um pouco mais o Basileia I, principalmente no quesito capital que o banco deveria ter para isso, né? Então o banco ainda tinha que passar por uma revisão, muita supervisão, ele tinha que divulgar os dados mensalmente aos seus bancos centrais, tanto de prejuízo como de lucro de todo o mercado que aquele banco estava participando. É o que acontece no Brasil hoje. Então, de mês a mês, o banco tem essa obrigatoriedade de passar para o Banco Central tudo o que está acontecendo, né? Os requisitos mínimos de capital, né? Aquilo que conseguiu arrecadar, né, dos seus clientes na forma de depósito, transferências e etc. E para onde esse dinheiro está indo? Se esse dinheiro está em forma de aplicação, se é caderneta de poupança, ou se são fundos, ou se são ações, qualquer outro tipo de informação nesse sentido, no direcionamento do dinheiro, todos os bancos têm que informar o Banco Central. Aí, depois da crise de 2008, veio então o Basileia III, para se bastante preocupado, né? Porque a crise de 2008, nós lemos bastante isso aí, e vivemos, né, isso nos Estados Unidos e em grande parte do mundo, que ela foi muito comparada àquela grande depressão de 1929, que foi uma época terrível aí para todo o mercado, tá? Então a maior parte das reformas vieram depois dessa crise de 2008 e foram implementadas a partir de 2013. Então de 2013 em diante, até agora, toda uma variedade de normas e de regras para se assegurar o mercado financeiro, tá? A pergunta que um dos meus colegas inscritos lá no canal fez foi a seguinte: por que falar do Tratado de Basileia? Qual é o fundamento disso? Por que falar de Tratado de Basileia num vídeo que falava um pouco da história, né, do dinheiro? Então veja bem, como houve o Plano Collor, que muitos conhecem como o golpe Collor, né? Grande situação aí das cadernetas de poupança. Então uma dúvida e muito medo de algumas pessoas no mercado é: eu não vou pegar o meu dinheiro suado do trabalho e vou depositar num banco, numa instituição financeira esperando uma rentabilidade. Porque é muito volátil, é muito perigoso e a qualquer momento o governo pode pegar o meu dinheiro e fazer como o Collor fez, né? Então eu resolvi falar do Tratado de Basileia exatamente por isso, porque o Tratado de Basileia é um tópico extremamente necessário e importante, onde os bancos nossos aqui do Brasil, todos eles têm que passar por esse crivo do Banco Central. E o governo principalmente. Hoje em dia, para que o governo mexa novamente no nosso dinheiro, no seu dinheiro, que está lá depositado em qualquer conta, em qualquer corretora, em qualquer aplicação, desde fundos, ações ou em qualquer outro tipo de aplicação que você faça, não é da noite para o dia que o governo vai falar e vai pegar o dinheiro como aconteceu na época do Collor. Isso não acontece mais, né? Existem algumas leis, várias travas, e o governo não pode mais simplesmente ir lá na nossa conta e mexer no nosso dinheiro. Não pode. Isso é garantido pela nossa Constituição e por muitas outras leis do mercado financeiro que apareceu por aí, tá? E uma delas é o Tratado de Basileia, né? Da mesma forma que os governos não têm mais essa autonomia de mexer em nosso dinheiro, nosso entre aspas, né? O Tratado de Basileia vem cuidando das instituições financeiras, para que elas também tenham todo um cuidado com o dinheiro que lhe é depositado, tá? Uma outra situação do Tratado de Basileia III é que existe um colchão de conservação de capital, né? Então, estabelecido aqui para nós 2,5% de tudo que é depositado, de tudo que é emprestado, né? De 2,5% além dos 8% iniciais que o Tratado de Basileia exige. Então já chega aí a 10,5% de todo o depósito feito deve permanecer no banco, em caixa do banco, tá? Esse colchão, né, esse índice, ele ajuda a eventuais desesperos da população, tá? Para que não haja quebra no mercado financeiro. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: se o seu banco tem um índice de Basileia de 20%, eu já vou explicar onde você acessa certinho para achar o índice de Basileia do seu banco, tá? Então, se o seu banco tem um índice de Basileia em 20%, o que significa isso? Significa de uma maneira bem simples, né, para nós todos, é que assim, ó,
que de cada 100 reais emprestados para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, 20 reais, né? Então 20%, 20 reais deles é do patrimônio dos seus acionistas. Então, de cada 100 reais emprestados para pessoa física, tem 20 reais, 20%, do próprio banco, garantindo esses empréstimos todos. Tá? Então é um exemplo bem simples aí, tranquilo, para explicar um pouco para nós, do que é esse tratado, um dos tópicos do Tratado de Basileia. Tá? Um site que eu pesquisei para saber sobre o número de Basileia, sobre esse índice de Basileia, é o site do bancodata.com.br. Bancodata, tudo junto, .com.br. Então, nesse Banco Data, existe uma aba do lado direito escrito menu. Aí tem ali uma lupinha que é o busca por balanços. Então você digita lá, por exemplo, banco, deixa eu ver um que está aberto aqui na minha tela agora, Banco Bradesco. Então você digita Banco Bradesco, você vai se assustar com a quantidade de CNPJs que o Bradesco tem no nome Banco Bradesco. E aí você clica sobre os balanços, tá? Sobre o balanço, tá bom? Esses relatórios, eles aparecem aqui nesse site do Banco Data, tá? Na aba onde está escrito Prudencial. Então, onde tem na aba Prudencial, você clica ali no Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica e outros bancos mais, né? Sicredi, etc. Qualquer banco que você quiser pesquisar. E vai aparecer já de cara, tá? O número de Basileia. Então aparece isso, tá? Aparece isso aí, esse Banco de Basileia. Desculpe, não é Banco de Basileia, me confundi aqui. Aparece o índice de Basileia, tá? Então aí no nosso site do Banco Data vai aparecer para você essa pesquisa, tá bom? E você consegue descobrir qual é, né, o índice do seu banco, o índice de Basileia do seu banco. Daí existem alguns bancos que o índice é bem alto, tá? Eu fiquei bem contente aqui, eu pesquisei, por exemplo, o Banco do Brasil. Quer ver? Eu pesquisei aqui Banco do Brasil, procurar aqui em Prudencial, Banco do Brasil, cliquei de novo, índice de Basileia do Banco do Brasil é de, deixa aqui o site abrir, tá devagar, quase parando, né? Então o índice de Basileia do Banco do Brasil gira em torno de 19%, tá? Então é um índice bem acima do que o Banco Central exige, tá? Então você pode fazer essa consulta aí em qualquer instituição que você queira, tá bom? Então um pouco mais sobre o que é o Tratado de Basileia, garantindo um pouco mais de tranquilidade para nós investidores, tá? Que os bancos devem possuir um certo capital para garantir, né, o movimento, né, geral do banco, né, para que não aconteça de uma hora para outra aí do banco ficar sem capital, sem o dinheiro para os seus clientes, e também, é claro, para que garanta, né, que o governo em geral não fique influenciando, né, e querendo mexer nas aplicações dos seus clientes. Tá bom? Então um pouco mais aí sobre o Tratado de Basileia, espero ter melhorado um pouco, né, a ideia sobre isso, espero que mais um nó na cuca tenha sido desfeito com esse vídeo aí, belezinha? Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, era só para falar mesmo do Tratado de Basileia, tá? Eu sei que no vídeo passado eu deixei uma tarefinha, eu me lembro bem, e você tinha que fazer essa tarefa e procurar um erro lá, que geralmente todos nós cometemos, tá? Eu vou desvendar qual é o erro, porque teve gente muito ansiosa aí me mandando mensagem e essa ansiedade aí acabou extrapolando aí, né? Então assim, o que você deve tomar bastante cuidado na hora de fazer essas anotações, ponto principal. Nós estamos anotando o passado. Esse é o erro. Esse é o erro chave. O ponto. Eu pedi que vocês pegassem o extrato bancário de 1 mês, 2 meses, 3 meses e fizessem as anotações, né? Gastos essenciais de primeira instância, segunda instância, terceira instância, né? E fizesse toda uma anotação de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas era exatamente aí o erro, porque você vai falar da história, de onde o seu dinheiro já foi. Então a nova tarefa para agora
né? A nova tarefa é: o que você vai fazer no mês seguinte com o seu dinheiro? É esse o ponto-chave. Não é planejar o que gastou, é planejar onde gastar. É aí que mora a diferença da educação financeira e da inteligência financeira. Então a educação financeira é: anote os gastos, tenha tudo tabelado, tudo marcadinho, onde o seu dinheiro está indo, academia, aluguel, IPTU, IPVA. Então eu tenho tudo marcadinho para onde o meu dinheiro está indo, meu dinheiro foi. A inteligência financeira diz que você tem que se planejar, tem que fazer isso antes de acontecer. Então, não sei quando é o início do mês, né? Para alguns empresários, algumas empresas, depende muito de como gosta de trabalhar o início de mês, né? O pessoal que tem o seu salário fixo também tem o seu início de mês. Então é nessa fase que você faz o planejamento para onde vai o seu dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Então eu vou pagar isso, eu vou pagar isso outro, eu vou fazer essa aplicação e tal. Então, quando você relata, faz o relatório geral de para onde vai o dinheiro, você está administrando a sua vida financeira. Tá? Você não está olhando o que já passou, achando que vai administrar a sua vida financeira. Não, a administração da casa, a administração da vida e a administração da vida financeira é o olhar daqui para o futuro, é daqui para frente. Então você vai olhar para onde o seu dinheiro vai, tá bom? Então eu quero que, como tarefa de casa, mais uma vez, professor deixando uma tarefa de casa, mais uma tarefa de casa. Quero que você então faça as anotações agora, pensando no seguinte: o que eu vou fazer com o meu dinheiro? É claro que o que você anotou do passado serve. Claro que serve. Você tem ali as contas fixas, né, que não pode mexer de forma alguma, e que você vai planejar isso para o futuro próximo, para um mês, para 2 meses, para 3 meses, e vai fazer essa análise, tá bom? E vamos criando essa ideia de planejarmos para vários meses, não para um mês fechado, não, para um mês não. Temos que fazer um planejamento para vários meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, né? Então é necessário que tenha essa agenda financeira, tá bom? Então fica de tarefa de casa para vocês, isso aí. Anote aí para onde vai o seu dinheiro, não para onde foi, para onde vai o seu dinheiro. E depois que você anotar para onde vai o seu dinheiro, eu vou te falar mais um erro. Eu vou te falar mais um ponto que eu tenho certeza absoluta que você esqueceu de colocar na sua lista. Tá? Eu tenho certeza absoluta. Eu esqueci de colocar na minha, paguei o preço e aprendi. Agora eu quero que você não esqueça, tá? Que você não pague o preço por ter esquecido, beleza? Então ficamos por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Dá um cliquezinho aí, inscreva-se no canal, né? Convide os amigos, os familiares, assistam juntos, passe para eles, né? Ative aí o sininho e tal para avisar vocês dos vídeos novos, tá bom? E vamos progredir juntos aí, aprendendo um pouco mais o que é essa educação financeira e vamos atingir sim a inteligência financeira. Certinho? Um forte abraço, até a próxima. Nos vemos aí no canal Nó na Cuca Financeira. Até mais.